A catraca apitou, liberando a passagem. Mais um dia na rotina cinzenta de São Paulo. A Estação República fervilhava, um mar de rostos apressados, cada um absorto em seus próprios pensamentos e horários. Eu, como de costume, tentava não trombar com ninguém enquanto procurava um cantinho para esperar o vagão. Naquele dia, porém, a rotina ganhou uma pincelada inesperada. Uma mulher, visivelmente aflita, parou ao meu lado, os olhos marejados e a voz embargada. "Por favor, moça, me ajuda. Meu cartão não está funcionando e estou atrasada para uma entrevista importantíssima. Eu juro que te devolvo o dinheiro depois." Hesitei por um instante. Não costumo emprestar meu cartão. Vai que a pessoa some, né? Mas algo no desespero dela me tocou. O brilho suplicante nos olhos, as mãos tremendo levemente. Era como se eu estivesse vendo a mim mesma em uma situação parecida. Quantas vezes já me senti à beira de um ataque de nervos por causa de imprevistos banais? "Tudo bem", respondi, tentando soar o mais calma possível. "Pode usar o meu. Não se preocupe em me pagar, só tenta não se atrasar para a entrevista." Ela me olhou como se eu fosse um anjo. "Meu Deus, muito obrigada. Você não sabe o quanto está me ajudando. Prometo que nunca vou esquecer isso." Pegou o cartão com cuidado, passou na catraca e sumiu na multidão, um turbilhão de gratidão e alívio estampados no rosto. Confesso que, depois que ela se foi, me peguei pensando se tinha feito a coisa certa. E se ela não voltasse? E se eu precisasse do cartão e ele estivesse bloqueado? Mas o sentimento de ter ajudado alguém, mesmo que de forma tão pequena, era mais forte do que qualquer preocupação. Segui meu caminho, tentando esquecer o incidente e me concentrar no trabalho. Mas de alguma forma, a imagem daquela mulher, o desespero e a gratidão, ficaram gravados em minha mente. Um pequeno ato de bondade em meio ao caos da cidade. A semana passou voando, preenchida com planilhas, reuniões e o eterno café para me manter acordada. Já tinha quase me esquecido da moça do metrô, quando na sexta-feira a campainha tocou. Era o entregador da floricultura. Nas mãos, um buquê exuberante de girassóis, minhas flores favoritas. Uma onda de calor me percorreu da cabeça aos pés. Quem teria mandado? Aniversário não era. Data comemorativa também não. Junto com as flores, um envelope branco com meu nome escrito à mão em uma caligrafia elegante e desconhecida. Abri com cuidado, o coração acelerado. Dentro, uma folha de papel vegetal com uma mensagem delicada. "Querida, seu nome. Talvez você não se lembre de mim, mas fui a moça do metrô. Sua gentileza me permitiu chegar a tempo na minha entrevista e consegui o emprego. Sou eternamente grata pela sua ajuda." As flores são um pequeno gesto para expressar minha gratidão. Mas a surpresa não termina aqui. Durante a entrevista, mencionei sua gentileza e seu nome. Acontece que a empresa para a qual eu estava me candidatando, a nome da empresa, está com uma vaga aberta na sua área de atuação, sua área. Eles ficaram impressionados com sua atitude e pediram para que eu lhe entregasse este convite para uma entrevista. Espero que aceite. Acredito que você tem o perfil perfeito para a vaga. Com sincera gratidão, nome da moça. Junto com a carta, um cartão de visitas da nome da empresa e a confirmação da entrevista. Fiquei paralisada, sem saber se ria, se chorava, se pulava de alegria. Um simples ato de bondade, um cartão emprestado, tinha gerado uma avalanche de acontecimentos inesperados. Mas o que aconteceria na entrevista? Será que eu realmente tinha o perfil para a vaga? E como reagir a tudo isso? A sensação era de estar no início de uma montanha-russa, com o carrinho prestes a despencar em alta velocidade. O medo e a excitação se misturavam em um coquetel explosivo, e eu não fazia a menor ideia do que me esperava a seguir. A entrevista? Ah, a entrevista. Passei os dias seguintes em um estado de nervosismo e expectativa que beirava o insuportável. Revirei meu guarda-roupa em busca da roupa perfeita, aquela que transmitisse profissionalismo sem me fazer parecer engessada. Consultei amigos, pesquisei sobre a nome da empresa, treinei respostas para as perguntas mais comuns em entrevistas. Queria estar preparada para tudo, mas no fundo sabia que nada poderia me preparar para a singularidade daquela situação. No dia marcado, acordei antes do despertador, com o coração martelando no peito.
Tomei um banho quente para tentar relaxar, mas a ansiedade persistia, como um zumbido irritante no meu ouvido. Vesti a roupa escolhida, uma calça de alfaiataria cinza e uma blusa de seda azul, e me olhei no espelho. Uma versão um pouco pálida e tensa de mim mesma me encarava de volta. Respirei fundo, forcei um sorriso e repeti mentalmente: "Você consegue. Você merece isso." O trajeto até a nome da empresa pareceu uma eternidade. Cada semáforo vermelho era um pequeno teste à minha paciência, cada buzina um lembrete da pressão que eu sentia. Cheguei com antecedência, suando frio e com as mãos trêmulas. A recepcionista, uma senhora simpática com um sorriso acolhedor, me indicou a sala de espera. O ambiente era moderno e elegante, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A luz natural inundava o espaço, criando uma atmosfera agradável e convidativa. Tentei me concentrar na decoração, nas revistas sobre a mesa de centro, em qualquer coisa que me distraísse da montanha-russa de emoções que me consumia. De repente, ouvi meu nome ser chamado. Uma mulher alta e sorridente, vestindo um tailleur impecável, estendeu a mão para me cumprimentar. "Prazer, seu nome. Sou a nome da entrevistadora, gerente de RH da nome da empresa. Seja bem-vinda." Entrei na sala, sentindo o olhar da entrevistadora me analisar dos pés à cabeça. O ambiente era clean e organizado, com uma mesa de madeira escura e 2 cadeiras confortáveis. Sentei-me, tentando manter a postura ereta e o sorriso no rosto. A entrevista começou com perguntas formais sobre minha experiência profissional, minhas habilidades e meus objetivos de carreira. Respondi com calma e confiança, tentando destacar meus pontos fortes e minimizar minhas fraquezas. Mas, no fundo, sabia que aquela entrevista era diferente de todas as outras. Em um determinado momento, a nome da entrevistadora se inclinou para a frente, com um olhar curioso e um sorriso enigmático. "A nome da moça nos contou uma história muito interessante sobre você, seu nome. Uma história de bondade e generosidade que nos impressionou profundamente. Senti minhas bochechas corarem. Aquele era o momento da verdade. A minha atitude no metrô, aquele pequeno gesto de bondade, estava sendo avaliado. Comecei a explicar a situação, tentando não parecer pretensiosa ou autoelogiosa. Eu não fiz nada demais, disse, tentando soar humilde. Apenas tentei ajudar alguém que precisava. Acho que todos nós deveríamos fazer isso, não é? A nome da entrevistadora assentiu, com um brilho nos olhos. Concordo plenamente. E é exatamente essa atitude que valorizamos aqui na nome da empresa. Acreditamos que as pessoas que são gentis e generosas no dia a dia são as que fazem a diferença no mundo. A partir desse momento, a entrevista tomou um rumo inesperado. Em vez de me bombardear com perguntas técnicas e teóricas, a nome da entrevistadora começou a me contar sobre a cultura da empresa, sobre os projetos sociais que eles apoiavam, sobre o ambiente de trabalho colaborativo e inspirador. Percebi que não estava apenas sendo entrevistada, mas também sendo avaliada como pessoa. Eles queriam saber quem eu era de verdade, o que me motivava, o que me fazia vibrar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti à vontade para ser eu mesma, sem máscaras, sem artifícios. Ao final da entrevista, a nome da entrevistadora se levantou e estendeu a mão para me cumprimentar novamente. Foi um prazer conhecê-la, seu nome. Entraremos em contato em breve para dar um retorno. Saí da sala com uma sensação estranha. Não sabia se tinha me saído bem ou mal, se tinha impressionado ou decepcionado. A única certeza que eu tinha era de que tinha sido sincera e autêntica. E, no fundo, isso era o que importava. Enquanto esperava o elevador, avistei a nome da moça no corredor. Ela correu em minha direção com um sorriso radiante no rosto. "E aí, como foi? Gostou da entrevista?" "Foi diferente", respondi, ainda um pouco confusa. "Acho que nunca participei de uma entrevista como essa." Ela me abraçou apertado. "Eu sabia que você ia se dar bem. A nome da empresa é um lugar incrível, com pessoas incríveis. Tenho certeza de que você vai amar trabalhar aqui." Entrei no elevador, com o coração cheio de esperança e gratidão. Aquele pequeno ato de bondade, aquele cartão emprestado, tinha me aberto portas que eu jamais imaginei que existissem. Mas a jornada ainda não tinha terminado.
A resposta da nome da empresa era o próximo obstáculo a ser superado, e a ansiedade, como sempre, me acompanhava de perto. Será que eu seria contratada? A espera pela resposta da nome da empresa foi uma tortura. Cada toque do celular me fazia pular. Cada e-mail desconhecido me deixava em estado de alerta. A ansiedade se tornou minha sombra, me seguindo por todos os lados. Para tentar me distrair, mergulhei no trabalho, me encontrei com amigos, assisti a filmes e séries até altas horas da noite. Mas nada parecia funcionar. A imagem da nome da entrevistadora, o brilho nos olhos da nome da moça, a promessa de um futuro melhor, tudo isso pairava sobre mim como uma nuvem densa e carregada. No terceiro dia de espera, quando a esperança já começava a se esvair, o telefone tocou. Um número desconhecido. Hesitei por um instante, com medo de ser mais uma telemarketing indesejada. Mas algo me dizia para atender. Alô? Boa tarde, seu nome? Aqui é da nome da empresa. É a nome da entrevistadora. Meu coração disparou. A voz dela soava animada, mas eu não conseguia decifrar o tom. Era um bom sinal? Ou apenas formalidade? Boa tarde, nome da entrevistadora. Tudo bem? Tudo ótimo. Liguei para dar uma notícia. Depois de analisar seu currículo, suas qualificações e principalmente sua atitude, decidimos que você é a pessoa ideal para a vaga. Precisei de alguns segundos para processar a informação. Era real? Eu tinha conseguido? As palavras pareciam dançar na minha mente, se misturando em um turbilhão de emoções. Eu não sei o que dizer. Gaguejei, sentindo as lágrimas marejarem meus olhos. Estou muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Seu nome. O mérito é todo seu. Sua gentileza e sua vontade de ajudar o próximo nos impressionaram. Acreditamos que você trará muitos benefícios para a nossa empresa. Combinamos os detalhes da contratação, o salário, os benefícios, a data de início. Cada informação era como um tijolo que construía um futuro novo e promissor. A nome da entrevistadora me explicou que a equipe estava ansiosa para me receber e que a nome da moça já estava preparando um café de boas-vindas. Desliguei o telefone, com as mãos tremendo e um sorriso bobo estampado no rosto. A alegria era tão grande que parecia transbordar. Liguei para minha mãe, para meus amigos, para todos que torciam por mim. Compartilhei a notícia com entusiasmo, sentindo o amor e o apoio de cada um. Naquele dia, o sol brilhou mais forte, os pássaros cantaram mais alto, as flores exalaram um perfume mais intenso. O mundo parecia celebrar a minha vitória, a recompensa por um pequeno ato de bondade. Mas a história não termina aqui. No dia seguinte, ao chegar na nome da empresa para assinar o contrato, fui surpreendida por uma cena inusitada. A nome da moça e a nome da entrevistadora me esperavam na recepção, com um sorriso cúmplice e um olhar misterioso. Temos uma surpresa para você, seu nome, disse a nome da moça, me guiando para uma sala reservada. Ao abrir a porta, me deparei com uma equipe de filmagem, câmeras, microfones, luzes. Um repórter se aproximou, com um microfone em punho e um sorriso convidativo. Boa tarde, seu nome. Somos da Nome do Jornal Programa. Soubemos da sua história e gostaríamos de compartilhá-la com o mundo. Você aceita dar uma entrevista? Fiquei paralisada, sem saber como reagir. Uma entrevista? Para um jornal? Para a televisão? Eu, uma pessoa comum, anônima, de repente no centro das atenções? A nome da entrevistadora me tranquilizou, colocando a mão em meu ombro. Não precisa se preocupar, seu nome. É apenas uma oportunidade de mostrar para as pessoas que a bondade ainda existe e que pequenos gestos podem fazer a diferença. Respirei fundo, tentando controlar o nervosismo. A ideia de ter minha história contada para o mundo me assustava, mas também me deixava lisonjeada. Talvez, com a minha experiência, eu pudesse inspirar outras pessoas a praticarem a gentileza, a serem mais generosas, a tornarem o mundo um lugar melhor. Tudo bem, respondi, com um sorriso hesitante. Eu aceito. A entrevista começou. O repórter me fez perguntas sobre o dia no metrô, sobre a nome da moça, sobre a entrevista na nome da empresa, sobre meus sonhos e expectativas para o futuro.
Respondi com sinceridade e emoção, tentando transmitir a mensagem de que a bondade é uma semente que sempre floresce, mesmo nos lugares mais áridos. No final da entrevista, o repórter me perguntou: qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Pensei por um instante, tentando encontrar as palavras certas. Olhei para o nome da moça e para o nome da entrevistadora, que me observavam com um olhar de admiração. E então respondi: acreditem na bondade. Acreditem na força dos pequenos gestos. Acreditem que o mundo pode ser um lugar melhor se cada um fizer a sua parte. E nunca se esqueçam, um simples ato de gentileza pode mudar a vida de alguém para sempre. A reportagem foi ao ar no dia seguinte, durante o noticiário da noite. Minha história viralizou nas redes sociais, gerando milhares de comentários, curtidas e compartilhamentos. As pessoas se emocionaram com a minha experiência, se inspiraram com a minha atitude e se sentiram motivadas a praticar a bondade. Mas, em meio a tantos elogios e mensagens de apoio, um comentário em especial me chamou a atenção. Era de um perfil anônimo, com uma foto de perfil genérica e um texto curto e incisivo. Bobagem. Isso é tudo armação de marketing da nome da empresa. Não acredito em contos de fadas. Aquele comentário, em meio a tantas mensagens positivas, me atingiu como um balde de água fria. Será que as pessoas realmente acreditavam que tudo aquilo era uma farsa? Será que a minha história, a minha experiência, estava sendo desvalorizada por causa de uma simples desconfiança? A dúvida me corroeu por dentro, me fazendo questionar tudo o que havia acontecido. Será que eu tinha sido ingênua? Será que eu tinha me deixado levar por uma ilusão? E o mais importante, como lidar com a inveja e o ceticismo das pessoas? Aquele comentário me assombrou. Passei a noite em claro, revendo a reportagem, lendo e relendo os comentários, buscando uma validação que não vinha. A alegria dos últimos dias se transformara em uma angústia surda. Será que eu tinha sido usada? Será que a nome da empresa havia se aproveitado da minha história para autopromoção? A dúvida era uma sombra persistente, pairando sobre cada pensamento. Na manhã seguinte, cheguei ao meu primeiro dia de trabalho com um nó no estômago. A recepção calorosa da equipe, os sorrisos sinceros, o café de boas-vindas preparado pela nome da moça, nada parecia dissipar a névoa de incerteza que me envolvia. Durante o tour pela empresa, tentei me concentrar nas explicações sobre as minhas funções, nas apresentações dos colegas, mas a voz daquele comentário ecoava em minha mente. Armação de marketing, contos de fadas. No almoço, sentei-me ao lado da nome da moça, tentando disfarçar meu desconforto. Ela percebeu minha inquietação e, com um olhar preocupado, perguntou: está tudo bem, seu nome? Você parece distante. Hesitei por um instante, mas decidi me abrir. Sabe, depois da reportagem, vi um comentário que me deixou muito abalada. Alguém disse que tudo isso era uma armação da empresa, que a minha história era falsa. A nome da moça franziu a testa, indignada. Que absurdo! Não dê ouvidos a essas pessoas. Elas só querem te colocar para baixo. Eu sei o quanto sua atitude me ajudou. E sei que a nome da empresa valoriza a bondade e a generosidade. Não deixe que a maldade de uma pessoa te faça duvidar de tudo o que aconteceu. Suas palavras me confortaram, mas a dúvida persistia. Precisava de mais do que palavras para me convencer. Precisava de provas, de evidências de que a minha história era real, de que a nome da empresa era genuína. Decidi investigar. Comecei a observar o dia a dia da empresa, a interagir com os funcionários, a participar das atividades sociais. Queria ver com meus próprios olhos se a cultura da bondade e da generosidade era real ou apenas uma fachada. Descobri que a nome da empresa apoiava diversas instituições de caridade, incentivava o voluntariado entre os funcionários, promovia ações de sustentabilidade e inclusão social. Os colegas de trabalho eram solícitos, colaborativos e sempre dispostos a ajudar uns aos outros. Percebi que a nome da entrevistadora não era apenas uma gerente de RH, mas também uma líder inspiradora, que se preocupava com o bem-estar dos funcionários e que valorizava as qualidades humanas acima de tudo.
A nome da moça, por sua vez, era uma pessoa incrível, sempre disposta a ajudar, a sorrir, a espalhar alegria por onde passava. Aos poucos, a névoa de incerteza começou a se dissipar. Percebi que o comentário maldoso era apenas uma exceção, uma voz isolada em meio a um mar de positividade. A minha história era real, a minha experiência era valiosa e a nome da empresa era um lugar onde eu me sentia acolhida e valorizada. Um dia, durante uma reunião da equipe, a nome da entrevistadora anunciou que a nome da empresa iria lançar um projeto social inovador com o objetivo de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela explicou que a ideia surgiu a partir da minha história e que o projeto seria batizado com o meu nome. Fiquei emocionada com a homenagem. Percebi que a nome da empresa não estava apenas se autopromovendo, mas sim usando a minha história para inspirar outras pessoas a praticarem a bondade e a fazerem a diferença no mundo. Naquele dia, decidi ignorar os comentários negativos e me concentrar no lado positivo da minha experiência. A minha história era real, a minha jornada era inspiradora e eu tinha a oportunidade de usar a minha voz para fazer o bem. No dia do lançamento do projeto social, fui convidada a discursar para uma plateia lotada. Falei sobre o dia no metrô, sobre a nome da moça, sobre a entrevista na nome da empresa, sobre a importância da bondade e da generosidade. No final do meu discurso, recebi uma salva de palmas calorosa e um abraço apertado da nome da entrevistadora. Percebi que tinha superado a minha insegurança e que tinha encontrado a minha voz. Mas, no meio da multidão, avistei um rosto familiar. Era a pessoa que havia feito o comentário maldoso na internet. Ela estava lá, me observando com um olhar enigmático. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O que ela estava fazendo ali? Teria vindo para me confrontar, para me humilhar ou para me pedir desculpas? A aproximação dela me deixou em estado de alerta. O que ela diria? E como eu reagiria? Ela se aproximou lentamente, cada passo ecoando no silêncio que se fez ao redor. O sorriso que antes eu vira em seus lábios havia desaparecido, substituído por uma expressão indecifrável. Meus músculos se tensionaram, preparada para o pior. O que ela diria? Eu estava errada? Eu ainda acho que é tudo uma farsa? A ansiedade me paralisava. Quando finalmente parou diante de mim, seus olhos se fixaram nos meus. Uma lágrima solitária escorreu por sua face. Aquele não era o olhar de uma pessoa maliciosa ou invejosa. Era o olhar de alguém profundamente arrependido. Eu queria pedir desculpas, ela sussurrou, a voz embargada. Eu li a sua história na internet e, confesso, senti muita inveja. Inveja da sua bondade, da sua sorte, da sua oportunidade. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e a sua felicidade me irritou. Achei que tudo era fácil para você, que você não tinha passado por nenhuma dificuldade. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Mas depois, vendo a reportagem, assistindo ao seu discurso, percebi o quanto eu estava enganada. Vi a sinceridade nos seus olhos, a emoção na sua voz. Percebi que a sua história não era um conto de fadas, mas sim uma prova de que a bondade pode transformar vidas. E, principalmente, que todos nós temos a capacidade de fazer o bem, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para continuar. Eu queria te agradecer. A sua história me inspirou a mudar, a ser uma pessoa melhor. Comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo de animais e estou me sentindo muito mais feliz e realizada. Obrigada por me mostrar que a bondade é o caminho. Estendi a mão para ela, sentindo um calor reconfortante me invadir. Não precisa agradecer. Todos nós erramos. Todos nós temos momentos de fraqueza. O importante é reconhecer os nossos erros e tentar aprender com eles. Ela apertou minha mão com força, os olhos marejados. Eu ainda tenho muito o que aprender, mas prometo que vou me esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia. Naquele momento, percebi que a minha história não era apenas sobre um ato de bondade e uma recompensa inesperada. Era sobre a capacidade de transformar vidas, de inspirar mudanças, de despertar o que há de melhor em cada um de nós.
Aquele comentário negativo, que tanto me atormentou, havia se transformado em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Mas a noite reservava ainda mais surpresas. Ao chegar em casa, encontrei um envelope pardo escorado na porta. Nele, apenas uma palavra: confidencial. A caligrafia era desconhecida. Meu coração acelerou. Quem teria deixado aquele envelope ali? E o que ele continha? Um segredo do passado? Uma ameaça? Ou uma nova reviravolta em minha vida? A curiosidade me consumia, mas o medo me paralisava. O que me esperava ao abrir aquele envelope? E como isso impactaria o meu futuro? Hesitei por um momento, a chave tremendo levemente em minha mão. A luz fraca do corredor dançava sobre o envelope, projetando sombras alongadas que pareciam me observar. Engoli em seco e finalmente destranquei a porta. O silêncio do meu apartamento me pareceu ainda mais opressor do que o barulho da rua. Com cuidado, fechei a porta atrás de mim, sentindo o peso do envelope em minhas mãos. A textura áspera do papel pardo contrastava com a maciez da minha pele. Sentei-me no sofá, as pernas bambas, e examinei o envelope mais de perto. Nenhum remetente, apenas a palavra confidencial, escrita em letras firmes e inclinadas. Respirei fundo, tentando controlar a pulsação acelerada. Rasguei a extremidade do envelope e retirei o conteúdo, uma única folha de papel dobrada em 3. Desdobrei-a com cuidado, como se estivesse manuseando um artefato frágil. A folha continha uma fotografia e um pequeno texto datilografado. A fotografia era antiga, em preto e branco, e mostrava uma mulher jovem, de sorriso radiante e olhar determinado. Reconheci os traços familiares, a forma do rosto, o desenho das sobrancelhas. Era minha mãe, mas muito mais jovem, na época em que trabalhava como enfermeira voluntária em um hospital infantil. O texto datilografado, curto e direto, dizia: sua mãe sempre foi uma inspiração. Ela salvou mais do que vidas. Ela salvou almas. E agora chegou a sua vez de continuar o legado. Na parte inferior da folha, um endereço e um horário. Hospital Infantil Esperança, Setor de Oncologia Pediátrica. Próxima segunda-feira, 9h. Fiquei paralisada, a fotografia caindo de minhas mãos. O Hospital Infantil Esperança. O Setor de Oncologia Pediátrica. As palavras ecoavam em minha mente, despertando lembranças adormecidas. Minha mãe sempre me contava histórias sobre o trabalho dela no hospital, sobre as crianças que lutavam contra o câncer, sobre a esperança que ela tentava levar a cada um deles. Ela faleceu quando eu era muito jovem, vítima de um acidente de carro. A dor da perda foi avassaladora e por muitos anos evitei qualquer coisa que me lembrasse dela. Mas agora, aquele envelope, aquela fotografia, aquele convite, era como se ela estivesse me chamando, me pedindo para seguir seus passos, para dar continuidade ao seu trabalho. Senti um nó na garganta, as lágrimas brotando em meus olhos. Aquele era o momento de honrar a memória da minha mãe, de resgatar o legado de bondade e compaixão que ela havia deixado. Mas como eu poderia fazer isso? Eu não era enfermeira, não tinha experiência em hospitais. O que eu poderia oferecer às crianças do setor de oncologia pediátrica? A resposta veio de repente, como um raio de luz em meio à escuridão. Eu poderia oferecer a minha história, a minha experiência, a minha voz. Eu poderia contar para as crianças sobre o poder da bondade, sobre a importância da esperança, sobre a capacidade de superar os obstáculos. Eu poderia mostrar para elas que mesmo nos momentos mais difíceis, a vida pode ser bela e que sempre há motivos para sorrir. A semana que se seguiu foi uma correria. Mergulhei em pesquisas sobre o Hospital Infantil Esperança. Entrei em contato com organizações que apoiavam crianças com câncer. Conversei com médicos e enfermeiros. Queria estar preparada para o desafio que me aguardava. No domingo à noite, véspera da minha visita ao hospital, não consegui dormir. A ansiedade me consumia, o medo me paralisava. Mas a imagem da minha mãe, sorrindo na fotografia, me dava forças para seguir em frente. Na segunda-feira pela manhã, vesti uma roupa confortável e levei comigo alguns livros infantis, brinquedos e balões coloridos. Cheguei ao Hospital Infantil Esperança com o coração batendo forte. O saguão era amplo e iluminado, com paredes decoradas com desenhos infantis e mensagens de esperança.
O cheiro de desinfetante pairava no ar, misturado com o perfume suave das flores. A recepcionista me indicou o caminho para o setor de oncologia pediátrica. Ao chegar, fui recebida por uma enfermeira simpática, que me apresentou aos médicos e aos outros voluntários. O ambiente era acolhedor e tranquilo, mas a atmosfera era carregada de emoção. As crianças, em seus pijamas coloridos, brincavam e conversavam, tentando esquecer a dor e o sofrimento. Fui apresentada a cada uma delas e contei a minha história, desde o dia no metrô até o lançamento do projeto social. As crianças me olhavam com admiração, seus olhos brilhando com esperança. Ao final da minha visita, senti que havia cumprido o meu propósito. Tinha levado alegria, esperança e inspiração para aquelas crianças que tanto precisavam. E ao fazer isso, havia honrado a memória da minha mãe e dado continuidade ao seu legado. Mas, ao sair do hospital, um detalhe me chamou a atenção. Um homem, vestido com um terno escuro, me observava de longe com um olhar intenso e enigmático. Ele parecia me conhecer, mas eu não o reconhecia. Quem era aquele homem? E por que ele estava me seguindo? A sensação de perigo me invadiu e o medo voltou a me assombrar. O que ele queria de mim? E qual era a sua ligação com o envelope confidencial? A resposta, eu temia, poderia mudar a minha vida para sempre. Acelerei o passo, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. A rua estava movimentada, mas cada rosto parecia ameaçador, cada sombra um possível esconderijo. O homem de terno escuro mantinha uma distância discreta, mas seus olhos não me abandonavam. Cheguei ao meu prédio, o coração disparado. A portaria, normalmente um refúgio seguro, parecia agora uma armadilha. Cumprimentei o porteiro, tentando parecer calma, mas minha voz saiu trêmula. "Tudo bem, seu nome?" Ele perguntou, percebendo meu nervosismo. "A senhora parece pálida." "Tudo sim, seu João. Só um pouco cansada", respondi, forçando um sorriso. No elevador, a imagem do homem de terno escuro se repetia em minha mente. Quem era ele? Um detetive? Um investigador particular? Alguém ligado ao meu passado? A possibilidade de estar sendo vigiada me aterrorizava. Entrei no meu apartamento, trancando a porta e acionando o alarme. A segurança, antes um conforto, agora parecia uma necessidade urgente. Caminhei até a janela, espiando para a rua. O homem de terno escuro ainda estava lá, parado na esquina, me observando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo não era coincidência. Ele estava me seguindo, me vigiando, me ameaçando. Precisava descobrir quem ele era e o que ele queria. Peguei o telefone e disquei o número da Nome da Moça. Precisava contar para ela sobre o homem de terno escuro, sobre o envelope confidencial, sobre o medo que me consumia. "Alô? Nome da Moça? Sou eu. Seu nome? Preciso da sua ajuda." Minha voz embargada revelou meu estado de pânico. A Nome da Moça, percebendo a gravidade da situação, me tranquilizou e pediu que eu contasse tudo o que estava acontecendo. Relatei cada detalhe, desde o dia no metrô até o momento em que vi o homem de terno escuro em frente ao hospital. A Nome da Moça ouviu atentamente, sem me interromper, e prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para me ajudar. "Fique calma, seu nome." "Não se preocupe, você não está sozinha. Vou acionar alguns contatos, investigar quem é esse homem e descobrir o que ele quer. Enquanto isso, fique em casa, tranque as portas e não atenda a estranhos. Amanhã de manhã eu vou até aí para te fazer companhia." As palavras da Nome da Moça me trouxeram algum alívio, mas o medo persistia. Passei a noite em claro, vigiando a rua pela janela, esperando que o homem de terno escuro desaparecesse. Mas ele continuava lá, imóvel, como uma sombra. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Era a Nome da Moça, com um sorriso reconfortante e um abraço apertado. "Trouxe café e pão de queijo", ela disse, tentando me animar. "Vamos tomar café e pensar em uma solução para isso." Enquanto tomávamos café, a Nome da Moça me contou que havia acionado alguns amigos que trabalhavam na polícia e na área de segurança. Eles prometeram investigar o caso e descobrir a identidade do homem de terno escuro. De repente, o telefone tocou. Era um dos contatos da Nome da Moça, um policial chamado Ricardo. "Tenho notícias, Nome da Moça. Conseguimos identificar o homem de terno escuro. O nome dele é
Nome do homem. E ele é um investigador particular. Trabalha para uma empresa de advocacia especializada em casos de herança. A revelação me deixou perplexa. Um investigador particular? Um caso de herança? O que isso tinha a ver comigo? Descobrimos também que o nome do homem está investigando a sua família. Seu nome. Parece que há algo relacionado à herança da sua mãe que precisa ser esclarecido, continuou Ricardo. A herança da minha mãe? Aquilo não fazia sentido. Minha mãe não era rica, não tinha propriedades, não tinha bens valiosos. A única coisa que ela deixou para mim foi o seu amor, a sua bondade e a sua memória. Mas a minha mãe não tinha herança. Ela era apenas uma enfermeira voluntária, exclamei confusa. Pelo que apuramos, seu nome, a sua mãe tinha um segredo que pode mudar a sua vida para sempre. E esse segredo está relacionado ao Hospital Infantil Esperança. As palavras de Ricardo me atingiram como um choque. O Hospital Infantil Esperança. O lugar onde minha mãe trabalhou, o lugar onde eu fui convidada a continuar o seu legado. O lugar que guardava um segredo que poderia mudar a minha vida para sempre. Precisava descobrir a verdade. Precisava saber qual era o segredo da minha mãe, qual era a sua ligação com o Hospital Infantil Esperança e qual era o meu papel em tudo aquilo. Decidi voltar ao hospital, confrontar os médicos e enfermeiros, exigir respostas. Não podia mais viver na ignorância, sendo vigiada e ameaçada por um investigador particular. Precisava desvendar o mistério, custasse o que custasse. A nome da moça se ofereceu para me acompanhar, mas eu recusei. Precisava fazer isso sozinha, enfrentar o meu medo, descobrir a verdade. Cheguei ao Hospital Infantil Esperança, com o coração na mão. A recepcionista me reconheceu e me indicou o caminho para a sala do diretor. Bati na porta, respirando fundo. Uma voz grave me convidou a entrar. Ao abrir a porta, me deparei com um homem idoso, de cabelos brancos e olhar sereno. Ele estava sentado em uma cadeira de couro, atrás de uma mesa repleta de papéis. Boa tarde, seu nome. Estava esperando por você, ele disse, com um sorriso enigmático. Sei que você tem muitas perguntas e estou disposto a responder a todas elas. Mas antes, preciso te contar uma história. Uma história que começou há muitos anos, com uma jovem enfermeira chamada Nome da Sua Mãe. Aquele era o momento da verdade. O momento de descobrir o segredo da minha mãe, o segredo do Hospital Infantil Esperança e o segredo que poderia mudar a minha vida para sempre. Mas o que o diretor me revelaria? E como eu reagiria à verdade? A resposta, eu sentia, estava prestes a me surpreender de maneiras inimagináveis. O diretor se ajeitou na cadeira, seus olhos transmitindo uma mistura de tristeza e nostalgia. A sala, com suas paredes revestidas de madeira escura e o aroma tênue de livros antigos, parecia abrigar séculos de histórias. Sua mãe, seu nome, era uma jovem extraordinária, cheia de idealismo e compaixão. Ela chegou ao Hospital Infantil Esperança, ainda estudante de enfermagem, mas logo se tornou indispensável. Tinha um dom especial para lidar com as crianças, para acalmar seus medos e para levar um pouco de alegria a seus dias. Ele fez uma pausa, pegando uma fotografia antiga em um porta-retratos sobre a mesa. Era uma imagem borrada, mas era possível ver minha mãe, radiante, abraçada a um grupo de crianças. O setor de oncologia pediátrica era o lugar mais difícil do hospital. Crianças lutando contra o câncer, famílias desesperadas, a morte sempre presente. Mas sua mãe nunca se deixou abater. Ela enfrentava a dor com coragem e a tristeza com um sorriso. Ela acreditava que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre havia esperança. O diretor suspirou, recolocando a fotografia no lugar. Um dia, uma nova paciente chegou ao hospital. Uma menina de 6 anos, chamada Sofia, diagnosticada com leucemia. Sofia era uma criança linda, inteligente e cheia de vida, mas a doença a consumia rapidamente. Os médicos não davam muitas esperanças. Ele me olhou nos olhos, como se quisesse se certificar de que eu estava prestando atenção. Sua mãe se apegou a Sofia. Ela passava horas ao lado de seu leito, lendo histórias, cantando canções, brincando com bonecas. Ela tentava fazer com que Sofia se sentisse amada e protegida, como se fosse sua própria filha. A voz do diretor embargou,
e ele precisou pigarrear antes de continuar. Um dia, Sofia piorou repentinamente. Os médicos disseram que ela não passaria daquela noite. Sua mãe ficou ao lado de seu leito, segurando sua mão, sussurrando palavras de conforto. Sofia estava fraca, mas ainda conseguia sorrir. De repente, Sofia olhou para sua mãe e disse: "Eu tenho um desejo. Eu quero ter uma boneca de porcelana. Uma boneca linda, com um vestido de renda e cabelos dourados. Mas meus pais não têm dinheiro para comprar uma boneca cara." O diretor fez uma pausa dramática, me encarando com intensidade. Sua mãe ficou comovida com o pedido de Sofia. Ela sabia que a menina não tinha muito tempo de vida e que seu último desejo precisava ser realizado. Mas como conseguir uma boneca de porcelana em tão pouco tempo? Ele se levantou da cadeira e caminhou até uma estante, retirando de lá uma caixa empoeirada. Abriu a caixa com cuidado, revelando o conteúdo. Uma boneca de porcelana, linda e impecável, com um vestido de renda e cabelos dourados. "Esta é a boneca de Sofia", disse o diretor, com a voz embargada. Sua mãe passou a noite em claro, confeccionando o vestido de renda e tingindo os cabelos da boneca. Ela usou materiais reciclados, retalhos de tecido e tinta vegetal, mas o resultado foi incrível. A boneca parecia ter sido feita por um artesão profissional. Ele me entregou a boneca e senti um arrepio ao tocá-la. Era como se estivesse segurando um pedaço da história da minha mãe, um símbolo do seu amor e da sua compaixão. Na manhã seguinte, sua mãe entregou a boneca para Sofia. A menina ficou radiante. Ela abraçou a boneca com força, beijou seu rosto e sussurrou: "Obrigada. Você realizou meu sonho." O diretor fez uma pausa, limpando uma lágrima que escorria pelo seu rosto. Sofia faleceu naquela mesma noite, com a boneca em seus braços. Sua mãe ficou arrasada, mas sabia que tinha feito tudo o que podia para levar um pouco de felicidade à vida da menina. Ele respirou fundo, recuperando a compostura. Após a morte de Sofia, sua mãe decidiu criar uma fundação para ajudar crianças com câncer. Ela queria realizar os sonhos dessas crianças, levar alegria a seus dias e dar a elas a esperança de um futuro melhor. Mas para criar a fundação, sua mãe precisava de dinheiro. E foi aí que o segredo entrou em cena. Acontece que sua avó, a mãe da sua mãe, era uma mulher muito rica. Ela havia feito fortuna no ramo imobiliário, mas nunca se importou com a família. Ela era uma pessoa fria e egoísta, que só pensava em si mesma. Quando sua avó faleceu, ela deixou toda a sua fortuna para uma instituição de caridade. Mas, em seu testamento, ela incluiu uma cláusula secreta. A cláusula dizia que, se sua mãe provasse que era uma pessoa digna e que usaria o dinheiro para fazer o bem, ela poderia reivindicar a herança. O diretor me olhou nos olhos como se quisesse me preparar para o que estava por vir. Sua mãe nunca soube dessa cláusula. Ela sempre acreditou que sua avó a havia deserdado. Mas, depois da morte dela, um advogado entrou em contato com ela e revelou o segredo. Sua mãe ficou chocada. Ela não queria o dinheiro da sua avó, mas sabia que poderia usá-lo para ajudar as crianças com câncer. Então, ela decidiu aceitar a herança e criar a fundação. O diretor fez uma pausa, esperando minha reação. Mas há um problema. Para reivindicar a herança, sua mãe precisava cumprir uma condição. A condição era que ela encontrasse um herdeiro legítimo para dar continuidade ao seu trabalho. Alguém que compartilhasse dos seus valores e que estivesse disposto a dedicar sua vida a ajudar as crianças com câncer. Ele me olhou nos olhos, com um sorriso enigmático. E esse herdeiro, seu nome, é você. Fiquei paralisada, sem saber o que dizer. A minha mãe era uma heroína, a minha avó era uma milionária e eu era a herdeira de uma fortuna. Aquilo era surreal, inacreditável. Mas eu não sei o que fazer, gaguejei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu não sou como a minha mãe. Eu não tenho a sua coragem, a sua compaixão, o seu dom para lidar com as crianças. O diretor se aproximou de mim e colocou a mão em meu ombro. Você está enganada, seu nome. Você é mais parecida com a sua mãe do que imagina. Você tem o mesmo coração bondoso, a mesma vontade de ajudar o próximo. E o mais importante, você tem a sua história. Uma história que pode inspirar outras pessoas a praticarem a bondade e a fazerem a diferença no mundo. Ele sorriu, com um olhar de incentivo.
Acredite em si mesma, seu nome. Siga o seu coração. E lembre-se, você não está sozinha. Eu estou aqui para te ajudar, para te guiar e para te apoiar em tudo o que precisar. Naquele momento, senti uma força renovada, uma energia que emanava do meu interior. Eu não era a minha mãe, mas podia honrar o seu legado. Podia usar a minha história e a minha herança para fazer o bem, para levar esperança e alegria às crianças com câncer. Mas havia um problema. O diretor me revelou que a empresa de advocacia especializada em casos de herança, a mesma que contratou um investigador particular para me seguir, estava tentando impedir que eu reivindicasse a herança. Eles alegavam que eu não era uma pessoa digna e que não tinha o perfil para dar continuidade ao trabalho da minha mãe. Eles estavam dispostos a tudo para me impedir, inclusive a usar métodos sujos e ilegais. Precisava estar preparada para enfrentar essa batalha, para lutar pelos meus direitos e para proteger o legado da minha mãe. Eles vão tentar te intimidar, te ameaçar, te desmoralizar, alertou o diretor. Mas não se deixe abater. Seja forte, seja corajosa e não desista dos seus sonhos. Ele me entregou um envelope lacrado. Dentro deste envelope, você encontrará documentos importantes que podem te ajudar a provar que você é a herdeira legítima da sua mãe. Mas tome cuidado. Esses documentos são valiosos e podem ser perigosos. Peguei o envelope com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade em minhas mãos. A batalha estava apenas começando, e eu precisava estar preparada para enfrentar os desafios que me aguardavam. Mas, ao sair do hospital, percebi que o homem de terno escuro não estava mais me seguindo. Em vez disso, um carro preto, com vidros fumês, me esperava na porta, e um homem, com um sorriso sinistro, me acenava para entrar. Quem eram aquelas pessoas? O que elas queriam? E qual seria o meu destino? O medo me paralisou por um instante, mas a adrenalina logo assumiu o controle. Engoli em seco e me aproximei do carro, a curiosidade e a necessidade de desvendar o mistério superando o receio. Ao me aproximar, a janela do carro se abriu, revelando o rosto de uma mulher elegante, com um olhar penetrante e um sorriso que não alcançava os olhos. Entre, seu nome. Precisamos conversar, ela disse, com uma voz suave, mas firme. Hesitei por um momento, avaliando a situação. Quem era aquela mulher? O que ela queria comigo? Seria uma armadilha? Mas a determinação de descobrir a verdade era mais forte do que o medo. Respirei fundo e entrei no carro. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave e o carro arrancou em alta velocidade. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo ronco do motor. A mulher não disse nada, apenas me observava com um olhar avaliador. Finalmente, depois de alguns minutos tensos, ela quebrou o silêncio. Meu nome é nome da advogada. Sou advogada da família, sobrenome da avó, e estou aqui para te oferecer uma proposta. Aquelas palavras me soaram como uma ameaça velada. Uma proposta? Que tipo de proposta? Sei que você esteve no Hospital Infantil Esperança e que o diretor te contou sobre a herança da sua avó, continuou a nome da advogada. Sei também que você está disposta a lutar por essa herança. Mas preciso te alertar. Essa batalha será longa e dolorosa. A família, sobrenome da avó, não vai medir esforços para te impedir. Ela fez uma pausa, como se quisesse me dar tempo para assimilar suas palavras. Mas eu posso te ajudar. Posso fazer com que essa batalha seja mais fácil e rápida. Posso te garantir que você receberá a herança que lhe é de direito. Aquelas palavras soavam tentadoras, mas eu sabia que havia um preço a pagar. Nada era de graça, especialmente quando se tratava de dinheiro e poder. E o que você quer em troca? Perguntei, com desconfiança. A nome da advogada sorriu, revelando dentes brancos e perfeitos. Quero que você desista da fundação. Quero que você renuncie ao seu direito de usar o nome da sua mãe para fins filantrópicos. Quero que você se afaste do Hospital Infantil Esperança e siga a sua vida. Aquilo era inaceitável. A fundação, o nome da minha mãe, o Hospital Infantil Esperança, era tudo o que importava. Era o legado que eu queria preservar, a missão que eu queria cumprir. Nunca, respondi com firmeza. Eu não vou desistir da fundação. Eu não vou renunciar ao nome da minha mãe. Eu não vou me afastar do Hospital Infantil Esperança. A nome da advogada suspirou, como se já esperasse essa resposta.
Eu imaginei que você diria isso, mas preciso te alertar. Você está cometendo um grande erro. A família, sobrenome da avó, é poderosa e implacável. Eles vão te destruir se você insistir em lutar. Eu não tenho medo, respondi com coragem. Eu sei que a minha mãe estaria orgulhosa da minha decisão, e eu vou lutar por ela, pelas crianças do Hospital Infantil Esperança e pelo legado de bondade e compaixão que ela me ensinou. A nome da advogada me olhou com um misto de desprezo e admiração. Você é mais forte do que eu imaginava, mas preciso te lembrar, você está sozinha nessa batalha. A família, sobrenome da avó, tem muitos amigos e aliados, e você não tem ninguém. Eu tenho a minha história, a minha consciência e a minha fé, respondi com convicção. E isso é mais do que suficiente. O carro parou bruscamente em frente ao meu prédio. A nome da advogada me olhou nos olhos com um aviso sombrio. Pense bem na minha proposta, seu nome. Você ainda tem tempo para mudar de ideia. Mas lembre-se, o tempo está correndo. E a cada dia que passa, a família, sobrenome da avó, se aproxima mais de te destruir. A porta se abriu e fui jogada para fora do carro. O carro arrancou em alta velocidade, me deixando sozinha e assustada na calçada. Subi para o meu apartamento, trancando a porta e acionando o alarme. A conversa com a nome da advogada me deixou abalada, mas também me fortaleceu. Eu sabia que a batalha seria difícil, mas estava disposta a lutar. Peguei o envelope lacrado que o diretor me deu e o abri com cuidado. Dentro, encontrei uma cópia do testamento da minha avó, um mapa antigo e uma chave enferrujada. O mapa indicava a localização de um antigo cofre bancário e a chave, obviamente, era para abri-lo. O que estaria dentro daquele cofre? Seriam documentos importantes que comprovariam o meu direito à herança? Ou algo ainda mais surpreendente? Decidi ir ao banco na manhã seguinte e abrir o cofre. Precisava descobrir o que a minha avó havia escondido e como aquilo poderia me ajudar a vencer a batalha contra a família, sobrenome da avó. Mas ao me aproximar da janela, vi algo que me deixou petrificada. O homem de terno escuro estava de volta, parado na esquina, me observando com um sorriso sinistro. E ao seu lado, um grupo de homens encapuzados se aproximava do meu prédio, com intenções nada amigáveis. O que eles estavam tramando? Seria um ataque? Uma emboscada? E como eu escaparia dessa armadilha? A noite prometia ser longa e perigosa. A sirene ecoou na noite, rasgando o silêncio com um grito estridente. A luz vermelha pulsante invadiu meu apartamento, pintando as paredes com tons de sangue. O pânico me invadiu como uma onda gelada. Eles estavam aqui. Respirei fundo, tentando controlar a tremedeira. Precisava agir rápido, pensar com clareza. Peguei o envelope com o testamento, o mapa e a chave, enfiando-os na minha bolsa. A prioridade era escapar, sobreviver. Corri para o quarto, pegando um casaco grosso e um par de botas. Precisava me camuflar, me tornar invisível. Vesti tudo o mais rápido que pude, o coração martelando no peito. Olhei para a janela. Os homens encapuzados estavam na porta do prédio, forçando a entrada. Não havia tempo a perder. Precisava encontrar outra saída. Lembrei-me da escada de incêndio, escondida no final do corredor. Era a minha única chance. Corri para lá, o som dos meus passos ecoando no silêncio do apartamento. Cheguei à porta da escada de incêndio, abrindo-a com cuidado. O ar frio da noite me atingiu em cheio. Desci os degraus de metal em silêncio, o medo me impulsionando para a frente. Quando cheguei ao térreo, saí correndo para a rua. Precisava me afastar do prédio, me perder na multidão. Corri o mais rápido que pude, desviando de pedestres e carros. Olhei para trás. Os homens encapuzados haviam saído do prédio e estavam me perseguindo. Precisava ser mais rápida, mais esperta. Entrei em um beco escuro tentando me esconder. O beco era estreito e sujo, com lixo espalhado por todos os lados. O cheiro era nauseante, mas era o único lugar seguro que consegui encontrar. Esperei, prendendo a respiração. Ouvi os passos dos homens se aproximando, suas vozes graves ecoando no beco. Precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Peguei um pedaço de madeira que estava no chão e me preparei para lutar. Sabia que não seria fácil, mas não tinha outra escolha. Precisava me defender, proteger a minha vida. Os homens entraram no beco, seus rostos sombrios escondidos sob os capuzes.
Eles me cercaram, me impedindo de escapar. Entregue o envelope, disse um deles, com uma voz rouca e ameaçadora, e nós te deixaremos ir. Eu não sei do que você está falando, respondi, tentando disfarçar o medo. Não minta para nós, disse outro homem. Sabemos que você está com o testamento, o mapa e a chave. Entregue tudo e nós te deixaremos em paz. Percebi que não adiantava negar. Eles sabiam de tudo, mas não estava disposta a entregar o legado da minha mãe sem lutar. Vocês não vão conseguir nada de mim, respondi com firmeza. Os homens riram, com um tom de escárnio. Você é tola, seu nome. Não tem a menor chance contra nós. Um dos homens se aproximou, estendendo a mão para pegar a minha bolsa. Reagi instintivamente, golpeando-o com o pedaço de madeira. O homem cambaleou para trás, gritando de dor. Os outros homens se lançaram sobre mim, tentando me imobilizar. Lutei com todas as minhas forças, mas eles eram muitos e eu estava sozinha. Fui derrubada no chão, os homens me chutando e me socando. A dor era excruciante, mas não podia desistir. Precisava resistir, proteger o envelope a todo custo. De repente, ouvi um grito agudo e um estrondo forte. Os homens pararam de me agredir e olharam para trás, assustados. Vi uma figura alta e imponente parada na entrada do beco. Era a nome da moça, com um olhar furioso e uma barra de ferro na mão. Deixem ela em paz, gritou a nome da moça, avançando sobre os homens. Os homens hesitaram por um instante, mas logo se recuperaram e se lançaram sobre a nome da moça. A nome da moça lutou com bravura, golpeando os homens com a barra de ferro. Ela era forte e ágil, mas os homens eram muitos e estavam armados. A luta foi brutal e sangrenta. Os homens e a nome da moça trocavam golpes, gritando e gemendo de dor. Em meio ao caos, consegui me levantar e pegar o pedaço de madeira. Me juntei à nome da moça na luta, golpeando os homens com todas as minhas forças. Juntas, conseguimos afastar os homens. Eles recuaram, correndo para fora do beco. A nome da moça e eu estávamos feridas e exaustas, mas vitoriosas. Nos abraçamos, sentindo o alívio e a gratidão. Você está bem? Perguntei preocupada. Estou sim, respondeu a nome da moça com um sorriso fraco. Mas você precisa ir embora. Eles vão voltar. Eu não vou te deixar sozinha, respondi com firmeza. Não seja tola, disse a nome da moça. Você precisa proteger o testamento, o mapa e a chave. É isso que importa. Relutantemente, concordei em ir embora. A nome da moça me ajudou a levantar e me guiou para fora do beco. Vá para o Hotel Majestic, disse a nome da moça. É um lugar seguro. Espere por mim lá. Eu vou te encontrar. Abracei a nome da moça com força e corri para longe. Precisava seguir suas instruções, confiar em sua experiência. Cheguei ao Hotel Majestic exausta e ferida. A recepcionista me olhou com desconfiança, mas me entregou a chave do quarto que a nome da moça havia reservado. Entrei no quarto e tranquei a porta. Precisava descansar, me recuperar. Mas a imagem da nome da moça, lutando contra os homens encapuzados, não saía da minha cabeça. Ela havia arriscado a vida por mim, para proteger o legado da minha mãe. Precisava honrar o seu sacrifício, lutar com todas as minhas forças e vencer essa batalha. Peguei o mapa e a chave, observando-os com atenção. Precisava decifrar o segredo do cofre, descobrir o que a minha avó havia escondido. Mas antes, precisava confiar em alguém. Precisava de ajuda. Peguei o telefone e disquei o número do diretor do Hospital Infantil Esperança. Precisava contar para ele sobre a proposta da advogada, sobre o ataque dos homens encapuzados e sobre a minha decisão de abrir o cofre. Diretor, preciso da sua ajuda, disse com a voz embargada. Minha vida está em perigo. O diretor ouviu atentamente, sem me interromper. Ao final da minha história, ele me ofereceu o seu apoio incondicional. Confie em mim, seu nome. Eu vou te ajudar a proteger o legado da sua mãe. Encontre-me amanhã de manhã no Banco Central. Eu vou te esperar. Desliguei o telefone, sentindo um alívio momentâneo, mas a sensação de perigo ainda pairava no ar. Sabia que não podia confiar em ninguém, exceto no diretor e na nome da moça. De repente, ouvi batidas na porta. O medo me invadiu novamente. Quem estaria me procurando? Seriam os homens encapuzados? Ou alguém ainda mais perigoso? Aproximei-me da porta com cautela, espiando pelo olho mágico. Vi um rosto familiar.
um sorriso gentil e um olhar reconfortante. Era o Ricardo, o policial amigo da nome da moça. Mas o que ele estava fazendo ali? E por que ele parecia tão nervoso? A resposta, eu temia, poderia mudar tudo.